Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede de juntos estarmos com os Teus filhos nesta noite e podemos mais uma vez, Senhor Deus, pararmos a nossa vida, nossa correria e em nossas casas podermos estudarmos, Senhor Deus, este assunto tão importante que é a exposição da Tua Palavra, Pai. Temos visto até agora, Senhor Deus, muitos aprendizados dentro da oratória. Estaremos concluindo oratória e logo iniciando homilética, onde aprenderemos o estudo da pregação, a teologia da pregação, a exposição da Tua Palavra, os métodos. Pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, a mim, nosso irmão Eduardo, nossa irmã Neuci, pastor Dilson, nossa irmã Adriana, Fabiana, Misael, Lucas, o Hugo, cada irmão que estiver presente nesta noite, nesta aula. Que o Senhor Deus venha nos dar graça, sabedoria e entendimento para que possamos recordar tudo quanto for necessário para aprendermos um pouco mais de Ti nesta noite, Pai. Senhor, dai-nos entendimento. Desperta em nós o interesse, o desejo ardente de aprender e para podermos servir melhor a Tua casa, a Tua igreja, os Teus filhos que buscam a Tua face adorada. Te bendizemos, te exaltamos pelo Teu amor, bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Vamos seguir, então. O pastor Dilson acho que não conseguiu entrar ainda. Vamos ver se ele consegue lá. Vamos dar uma recordada rápida aqui do que a gente viu até agora. Da aula passada para agora. Nós vimos da aula passada para agora. Nós estudamos o equilíbrio necessário que deve haver entre etos, patos e logos. Trabalhamos o gráfico na página 5 aí mostrando o pilar, né? O pilar e a porcentagem estimada da função de cada parte do etos, do logos e do patos na função do discurso, né? O etos representando de 10 a 15%, o logos representando de 25 a 35%. E o patos, que é a parte emocional, a parte pessoal do pregador, a parte humana do pregador, né? Representando de 50% a 65%. E a função de cada um, do etos é abrir a porta da confiança, da credibilidade. O logos é convencer a mente do ouvinte em relação à verdade. E o patos seria conquistar o coração para a transformação do pecador que nos ouve, né? Vimos aí outros termos associados à homilética, como hermenêutica. Vimos na página de número 6, vimos a definição de hermenêutica, vimos definição de exegese, vimos a definição de texto, de contexto, de explicação, de intérprete. Vimos o que é eloquência, né? Definimos também o que é eloquência, mostramos para os irmãos que eloquência não tem nada a ver com barulho, né? Com oba-oba, com movimento, como a gente pensa, né? Eloquência é o meio pelo qual se convence alguém daquilo que a gente quer que ele acredita, né? É o modo pelo qual Deus nos ajuda a convencer o pecador através da nossa capacidade de falar, a nossa elegância, a nossa humildade, a nossa credibilidade e etc. Né? Essa seria a eloquência em si, né? Que é a arte de convencer, né? A pessoa que nos ouve. Né? Tem a ver com a voz, com o vocabulário, né? Tem a ver com essa capacidade de falar facilmente, em termos de compreensão, para que a pessoa entenda o que nós estamos falando, né? Falamos sobre algumas regras na página 7 que devem fazer parte da cartilha do comunicador, que são 7 que são colocadas aí. Falamos sobre a postura do orador, postura física, a postura em termos de segurança, a postura no assentar, nas vestimentas, na gesticulação, etc. Aí falamos sobre fisionomia, né? A importância da fisionomia, o que ela transmite para as pessoas que nos ouvem quando nós estamos falando. A gente pensa que a fisionomia não tem peso nenhum no fato de passar alguma coisa para as pessoas, né? Pelo contrário, a fisionomia ajuda muito a gente a alcançarmos a pessoa que nos ouve, né?
Então, ficar em posição de nobre atitude, olhar para os ouvintes quando estiver falando, né? Não demonstrar nervosismo, evitar exageros nos gestos e etc. Né? Falamos tudo sobre essa questão aí. E na página de número 8, nós estaremos falando agora sobre qual é o problema, né? De que não haja uma expressão corporal, de que não haja uma postura corporal equilibrada. Qual o problema disso na hora de você estar discursando, pregando as pessoas que te ouvem, né? Normalmente, os pregadores se preocupam muito com a mensagem, e não há nada contra, não há nada errado disso, né? De se preocupar com a mensagem. Mas, às vezes, quando a gente preocupa com a mensagem, a gente se esquece de preocupar conosco mesmo, com o comunicador, né? Com o fato de que o comunicador, ele transmite a verdade. Ele é o meio, ele é o canal, né? Ele é o meio pelo qual se transmite aquela verdade, aquilo que está sendo dito. Então, o orador, ele é tão importante quanto a mensagem que ele está ministrando, porque ele é o canal, né? Quando se pergunta o que é pregação, algumas pessoas definem pregação como a encarnação da verdade. A encarnação da verdade e a comunicação dessa verdade encarnada, né? E quem é que comunica a verdade encarnada? O ser humano. Então a pregação é a junção do conteúdo que se fala, que é a verdade, com a comunicação de quem fala, que seria o orador. Então o orador, ele é alguém que fala a verdade. Como a verdade pode ser dita sem o orador, sem o pregador em si, né? Então o orador, ele tem a sua importância na pregação. Não existe a teologia da pregação sem o pregador, sem o comunicador da palavra, né? Então é importante que o orador entenda que a postura dele é importante diante da plateia que o ouve. Então, dependendo do comportamento deste orador, ele pode causar uma impressão positiva ou negativa, mesmo tendo uma mensagem muito boa, mesmo tendo um esboço muito bom, mesmo tendo uma elaboração homilética muito boa, né? Ele pode ter tudo isso, mas se ele não tiver uma postura bem colocada, um tom de voz, a sua gesticulação, as suas vestimentas, a sua postura no assentar, a tonalidade de voz, a capacidade de variar as suas tonalidades de voz de acordo com o momento do discurso, se ele não mostrar empatia com a pessoa que lhe ouve, né? Esse pregador será alguém que comunica conteúdo, mas não alcança a simpatia, não conquista a plateia, porque ele próprio é um orador que não entendeu que a sua postura fala muito mais do que as suas palavras, né? Então, isso tem que estar muito bem consciente aos irmãos aí. O professor Wilson, graça e paz. Irmão Caí, graça e paz. Professor Donizete, graça e paz aí no Facebook. Vamos lá. Qual é o problema? O problema é que a comunicação não verbal, expressões faciais, olhar, os lábios, sobrancelhas, nariz, face, posturas, gestos, movimentação do corpo, arqueamento do tronco. Já viu pessoas que falam assim, ó, ele fica no púlpito arqueado, ele escora no púlpito, fica arqueado, ele não tem uma posição ereta, né? Então essa questão do arqueamento do tronco, posição das pernas, né? A maneira como se posiciona as pernas, a pessoa fica muito tempo mudando de perna em perna, é responsável pela primeira impressão de uma pessoa, ou seja, o pregador ele vai transmitir segurança com a sua postura, ou insegurança. E as pessoas que nos ouvem, elas conseguem perceber quando o comunicador está nervoso, está inseguro através da sua postura. Então a linguagem corporal, ela é muito importante para a pregação. Inclusive tem até um livro, quer ver? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, né? Um livro muito importante, muito bom, dentro desta área, que é O Corpo Fala. Esse aqui, ó, da editora Vozes, né? O Corpo Fala. Esse livro, ele traz ilustrações, né? Linguagem silenciosa da comunicação, com 350 ilustrações sobre a linguagem corporal, sobre o corpo, né?
Não sei se vocês lembram na época do cinema mudo, pelo menos aqui no Brasil, né? O cinema mudo, ou até mesmo na televisão, né? Quem aqui nunca assistiu Charlie Chaplin, né? Charlie Chaplin, você vê que o Charlie Chaplin, ele comunicava sem voz. Ele comunicava só com expressão corporal. Então, quando a gente pega e entende que o corpo fala, o corpo comunica, a gente entende que a postura corporal, as vestimentas, o cabelo, o óculos, a gesticulação, o olhar, o corpo arqueado, as mãos muito tempo no bolso, né, mexendo na moeda do bolso, mexendo na chave, isso pode passar descredibilidade para com a plateia que me ouve. E as pessoas perceberão que eu estou inseguro na minha fala naquele momento que eu estou falando, entendeu? Então qualquer orador, qualquer comunicador que vá falar, tenta entender, tenta ler alguma coisa sobre a linguagem corporal, tá? Tem muita coisa aí sobre a linguagem corporal, né? A maioria do pessoal que trabalha oratória, eles vão trabalhar isso, né? A linguagem corporal. Ô Michael, graça e paz, meu irmão, seja bem-vindo, né? Então você tem aí, ó, os símbolos, né? Perceber em vez de olhar, análise de um sorriso, harmonia e desarmonia, comportamento interpessoal, tudo vai pesar na oratória também, tá? Então, o pregador, ele pode ter, o pregador ou orador, ele pode ter muito bem o domínio da verdade, do conteúdo que ele vai falar. Só que ele não pode se esquecer que ele é o canal pelo qual vai passar aquela verdade, aquela comunicação, aquela ideia, aquela tese que está sendo falada. Então não dá para a gente pensar hoje em um orador que só se preocupe com o conteúdo. Como eu disse a vocês, aqui na porcentagem aqui que eu coloquei para vocês, né? Aqui do ethos, do pathos e do logos, né? O logos representa de 25% a 35% da comunicação, que é o meio pelo qual eu convenço a mente da pessoa em relação à verdade que eu estou passando. Só que, se na linguagem corporal eu passar insegurança, eu for descredibilizado pelo meu ouvinte, dificilmente ele vai querer ouvir a verdade que eu tenho para dizer, entendeu? Então cuidado, a verdade ela pesa muito na balança, ninguém prega, ninguém fala sem uma verdade, só que essa verdade ela pode ser destruída, totalmente destruída ou não ouvida pelas pessoas que nos assistem, se a minha linguagem corporal não conseguir alcançar as pessoas que me ouvem, tá? Então, fique esperto em relação a isso aí. Lembre-se que existem muitos ouvintes e estão atentos, esperando receber alguma coisa boa da parte de Deus através daquele que fala. Ou seja, nós somos apenas canais. Nós somos apenas instrumentos, né, da verdade. A verdade não é nossa. A tese pode ser minha. A ideia pode ser minha, mas a verdade basilar ela não é minha, é de Deus. Eu sou um intérprete, eu sou um comunicador, né? Então eu sou um instrumento de Deus aí, né? Então o impacto das mensagens, você tem aí, as palavras representam 10% no gráfico, né? O gráfico que eu coloquei para vocês aí, ó, esse gráfico aqui, você tem aí, as palavras representam 10% do impacto da mensagem. As palavras, né? Aqui nesse gráfico. O tom da voz, olha só, o tom da voz representa 35% da verdade, ou do impacto da mensagem, né? Tem pessoas que não têm voz, não têm facilidade de domínio de voz, né? Não consegue variar a tonalidade de voz, ele é muito linear na sua fala. Então lembre-se, o tom de voz vai representar 35% no impacto da mensagem. Agora, o comportamento não verbal, que é o comportamento corporal, representa 55% do impacto da mensagem quando você for transmiti-la, né? Então toma cuidado. Mais uma vez, toma cuidado com a sua expressão corporal. Presta atenção nas suas roupas, nas cores das roupas que você está vestindo. Na aula passada,
Nós vimos aí, o Hugo falou sobre a neutralidade, né? Use roupas com cores neutras. Não chame muita atenção. Não use cores muito vibrantes, muito gritantes, né? A gravata, a camisa, o paletó. Toma cuidado. Isso pode gerar uma negatividade na hora do impacto da mensagem, na hora das pessoas quererem te ouvir, né? E é importante demais as vestimentas, não só para os homens, para as mulheres também. Tem mulheres que, pelo amor de Deus, né, se vestem de uma maneira que é totalmente inaceitável, né? Principalmente porque a mulher, ela é naturalmente sensual, né? Ela tem uma sensualidade natural dela mesma. Então, se você tiver que assentar, que haja se for calça comprida, né? Que não seja muito apertada, que não seja muito justa, né? Se for uma saia, um vestido que não seja muito curto, porque se tiver que se assentar na primeira fileira, lá no púlpito, ou na tribuna onde estiver, essa mulher ela pode roubar a cena, roubar a atenção só pelas vestimentas, né? E as pessoas não vão prestar atenção no que ela está falando. Mas se a sua expressão corporal for uma expressão corporal equilibrada, muito bem composta, né? Decorosa, uma vestimenta bem decorosa, bem combinada, né? Essa mulher ela ganhará o respeito das pessoas que lhe ouvem na plateia também. Então, tanto quanto o homem, tanto quanto a mulher, preste atenção. O pentear do cabelo, né? Também é importante. Se é costume, se está na moda o cabelo meio esvoaçado, tudo bem, mas se não está na moda essa questão do cabelo meio esvoaçado, penteie o seu cabelo, né? Preste atenção no cabelo, a barba que seja muito bem feita, né? Se tiver que ter barba, faça barba, não deixe a barba muito mal feita. Isso, a barba muito mal feita, ela pode transparecer um relapso, né? Um relaxamento, tal. Então tudo, irmãos, eu estou falando para vocês de maneira honesta, de maneira clara. Tudo pode pesar para que o impacto da mensagem, o impacto da sua comunicação seja aceito ou não, conforme o que você falar. As pessoas vão brecar, vão travar-se diante do seu discurso, ou elas aplaudirão você de acordo com a sua linguagem corporal também. Isso tem um peso muito grande na comunicação não verbal. Então presta atenção nisso, né? Esse gráfico aí é de 2014, tá? Ele foi tirado de um livro chamado Conceitos de Comunicação. Talvez hoje tenha mudado um pouquinho a porcentagem, mas não está tão desatualizado aí o gráfico. Na página 9 você tem aí o que a gente chama de linguagem corporal, né? Essa figura aqui que eu coloquei para vocês, ela vai ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre essa questão daquilo que é negativo e daquilo que pode denotar autoconfiança num comportamento corporal do comunicador ou da comunicadora. Negativa, a parte esquerda você tem a negativa, o olhar desfocado, mostra insegurança e falta de clareza no discurso. A pessoa que não tem o olhar fixo, que não olha para frente, olha para os lados, olha para cima, ele fala, mas ele não está ali, focado na plateia, ele está olhando para os lados. Isso pode demonstrar insegurança ou falta de interesse naquilo que está sendo falado. É como se o que está sendo falado não importa muito para o comunicador, né? Então isso pode gerar um peso de negatividade no ato da comunicação, né? Na parte esquerda você tem os braços cruzados, ou mãos grudadas, né? Mãos grudadas assim ao corpo, ou assim muito junta, tal. Vai no bolso, né? Mexendo com chave, no paletó. Cuidado! Se você não tem costume de segurar microfone na mão, peça para colocar um pedestal, segure na tribuna, segure no púlpito, fixe a sua mão em algum lugar, mas não deixe a mão ficar para lá e para cá. Se você não tem o costume de gesticular, de usar as mãos para a linguagem do que você está falando, né, que acompanhe o ritmo da sua fala, tal, então fixe a sua mão em um lugar, né, mas não deixe a mão no bolso. Não fique mexendo no óculos, na moeda, no chaveiro, porque isso pode mostrar que você está nervoso. Você está nervoso diante da plateia,
que te ouve. E isso pode gerar negatividade também para que as pessoas queiram te ouvir, tá? A mão, né? A mão aí, ó, a mão tocando o queixo ou escondendo a boca, né? Pode ser que não esteja falando a verdade. A pessoa coloca a mão na boca, né, na hora de falar, coloca a mão no queixo e tal. Então isso pode expressar não verdade naquilo que está sendo falado, né? Ou inverdades. A pessoa está falando inverdades, está mentindo na sua fala. Isso pode denotar essa impressão também, tá? Então toma cuidado com isso aí. Lógico, aqui eu estou colocando poucas coisas. A nossa proposta concurso aqui com a matéria não é dar aquela mergulhada profundamente nesse assunto. Você pode comprar um livro, pode tirar um print aí do vídeo desse livro aqui, ó. Se quiser comprar, compra esse livro da editora Vozes, vai te ajudar muito, né? Nessa questão. Ou você pode fazer uma pesquisa mais apurada aí no chat, no Gemini, e você ter informações a mais dentro desse assunto da linguagem corporal, tá bom? Agora vamos aí para características de um bom sermão, né? Características de um bom sermão. Agora nós entramos, de certa forma, em homilética, passamos a falar um pouco agora de homilética e fechamos aí essa parte de oratória, tá bom? Então fechamos essa parte de oratória, partimos para a homilética, que é a ciência que estuda a elaboração ou a comunicação de sermões, né? Ou designações, etc. Vamos lá. O capítulo 9 aí. Características de um bom sermão. O sermão é aquele caracterizado como um bom... o sermão é caracterizado como um bom sermão, não pela sua extensão, pelo seu tamanho, e nem mesmo pelas virtudes do pregador, sejam intelectuais ou morais, mas pelas qualidades do sermão, né? Pelas qualidades do sermão, né? O que é um sermão que tem qualidades? Aí você tem, no caso, né? As qualidades de um bom sermão. Um sermão que tem unção, né? Todo sermão deve ter inspiração divina, tem que ter paixão, tem que ter sentimento, tem que ter inspiração, tem que ter fogo no sermão, tem que ter sal, tem que ter gosto, né? Um sermão, ele é bom quando tem essa característica também. Um sermão sem unção de Deus, ainda que tenha uma excelente estrutura, não apresentará poder para levar as pessoas à conversão, à consolação e à edificação, ou até mesmo para mudanças de destino, de ideia, para mudança de verdade, para ser convencido dentro daquilo que está sendo falado, né? Então a unção, né, a graça de Deus em nós, ela vai pesar. Paulo vai dizer, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com sublimidade de sabedoria humana, mas eu fui na demonstração do poder do Espírito. Ou seja, Paulo, ele evoca a graça de Deus para a sua fala, para a sua transmissão de mensagem. Tem peso, tem graça, tem unção, tem poder, tem azeite, tem gosto, tem tempero naquela fala, né? Isso é importante na pregação. Pode falar, pastor. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o tempo de um sermão? O tempo? Ele fala de sermão, né? Trazer um sermão, mas ele tem a questão do tempo também, né? Então, é muito relativo, pastor, a questão do tempo, tá? O tempo do sermão é o tempo que o pregador tem disponível para ele na hora da fala, né? Obviamente que a gente entende que a pessoa que nos convida, ela sabe muito bem que o mínimo dos mínimos para um sermão bem exposto é 30 minutos, o mínimo, né? E aí, talvez o máximo 1 hora, 50 minutos, mais ou menos, um bom sermão ali bem feito, bem elaborado, né? Um sermão homilético com estrutura, com tema, com texto base, com introdução, com conclusão, aplicação, bem elaboradinho, 50 minutos dá para fazer tranquilamente, até 1 hora. Agora, um sermão não elaborado, não estruturado, não bem construído, ele não dura muito não, é 15, 20 minutos no máximo, porque a pessoa ela vai falar aleatoriamente, vai falar muito solto, né? Sem tema, ele lê o texto, mas sai do texto, não tem um tema, não apresenta um tema, não traz uma introdução, não existe pontos, não existe aplicação, não existe conclusão, então às vezes o sermão fica muito solto, muito genérico, né? na sua maneira de se apresentar a fala. Mas um sermão bem elaborado, com texto base, com tema, com introdução, divisões, conclusão, aplicação,
dá para a gente pregar até 50 minutos tranquilamente falando. Quem não fala muito, até 40 minutos consegue falar, consegue pregar, alcançar a plateia, edificar, consolar, exortar, dar um direcionamento e defender uma ideia dentro do texto, dentro do sermão em si. Né? A gente vai trabalhar isso, pastor, isso um pouco mais à frente, mas é basicamente isso, entendeu? Então, a gente precisa entender que, como eu disse, o tempo de sermão é o tempo que a gente tem disponível. Mas eu, por exemplo, eu, professor Davi Lucas, ou eu, pastor Davi Lucas, graça e paz, irmão Euclides, eu penso que quando a gente tem conhecimento da pessoa que nos convida, não é problema nenhum nós conversarmos com essa pessoa que nos convidou e falar para ela, por favor, deixe para mim um tempo, uns 40 minutos, tem como deixar uns 40 minutos, 45 minutos para minha fala, por favor. Eu, por exemplo, eu faço isso por quê? Porque eu tenho dificuldade de falar em tempo apertado. Eu me perco, eu fico desorganizado com pouco tempo, sabe? E se a pessoa me disser, ó, você tem 20 minutos para falar, beleza, não tem problema, eu vou falar os 20 minutos, eu vou adequar o meu sermão ao tempo que eu tenho, né? Porque existe isso também, pastor Dilson. O tempo que eu tenho, eu preciso adequar-me a ele, né? Eu preciso adequar-me ao tempo que eu tenho para a ministração. Mas se eu tenho liberdade com a pessoa que me convida, eu vou ali claramente de mandar mensagem para ela e falar, tem como você me deixar um tempo bom para a ministração? E a pessoa pergunta às vezes para mim, qual é o tempo bom? Pastor, os 40, 45 minutos, eu falo, isso, aí tá bom. Então, automaticamente essa pessoa sabe que eu vou precisar desse tempo para poder falar. Né? Quando eu não conheço a pessoa, eu vou lá, tal, eu vou tranquilamente, eu ministro, tal, mas eu não gosto muito de falar em tempo apertado, porque eu gosto de desenvolver o sermão, eu anoto, eu trago introdução, eu trago texto base, eu vou trabalhar pelo menos no mínimo 3 divisões do sermão, quero concluir o sermão, quero aplicar, então eu preciso, né? Então, e a igreja hoje, infelizmente, ela tem essa cultura de ter tempo para tudo, né? No culto, menos um tempo bom para o sermão, para uma boa pregação, quando a gente de fato espera que se tenha, né? Tá bom, pastor? Nesse sentido, eu estava gostando do povo lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o culto vai até às 9, depois das 9 começa o sermão. Aí você prega das 9 às 10. Então, mas que horas começa o culto lá? Começa às 7h30. Só que lá tem essa cultura, né? Essa cultura. Então, 9 horas começa o sermão. No caso, festividade, né? Sim. Então, 9 horas começa a mensagem e vai até às 10. Já aqui em São Paulo já não dá para fazer isso. Não, aqui não dá. Não, mas iniciando 7h30 no caso, tudo bem, até que dá, né? Até que dá, mas aqui em São Paulo é muito difícil. As pessoas, quando dá 9, 9h15, a pessoa já está indo embora. Aí acho que fica feio para o pregador começa a pregar. O pregador vai pregar para quem, né? Eu aqui em São Paulo eu não gosto. Quando me dão uma oportunidade 9 horas para ministrar, eu já sei que o tempo é apertado para mim, eu vou pregar no máximo até 9h30, 9h35, porque depois desse tempo as pessoas começam a ficar dispersas, não ouvem mais nem o que a gente está falando. Eu prefiro não. Então, aqui em São Paulo, alguns amigos eu até aconselho eles, né? Quando vai ter uma festividade, na sexta, no sábado, começa o culto 6h30, vai acabar às 9h30, começa às 6h30, né? Você tem um tempo hábil ali para poder cantar os louvores, deixa um tempo bom para a palavra, ninguém vai embora antes do culto terminar, ninguém vai embora murmurando, e pelo menos a gente tem um tempo hábil para que o culto possa acontecer e as pessoas ouvem a palavra tranquilamente, sem terem que ir embora sem a edificação da palavra de Deus, né? Mas vamos lá. Devemos lembrar que ao transmitir um sermão, não estamos transmitindo conhecimento humano, mas a palavra de Deus. Grifa nas vossas apostilas aí. E esta é a única que penetra até a divisão da alma e do espírito. Portanto, é fundamental a unção. Quando eu falo unção aqui, estou falando graça, essa graça de Deus, né? Esse gosto gostoso que Deus deixa na nossa fala quando nós estamos em comunhão com Ele, né? E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, né? Dizendo Paulo, mas em demonstração do poder do Espírito. É isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, mostrando que a fala de Paulo, ela não é uma fala só humana, ele não é só humano, ele é humano
que representa os céus, representa a mensagem eterna aqui para os pecadores desta terra. Então ele tem a preocupação de ter a graça para poder comunicar, né, às pessoas a verdade eterna, no caso. Então tem que ter a graça, tem que ter a unção, tem que ter o poder de Deus. Página 10, fidelidade textual. É importante, visto que os ouvintes os ouvintes estão atentos ao texto de referência ou ao tema escolhido. Grifa aí. Fidelidade textual é importante, visto que os ouvintes estão atentos ao texto de referência ou ao tema escolhido. Então, é muito básico mesmo, é muito basilar, né? Básico dos básicos mesmo, o ouvinte, o pregador, ele ter a preocupação em ter um texto, né? Um texto base para poder falar, ou um tema, ou o tema, que é o assunto, né? É muito básico o pregador ter que ter, né, o texto ou um tema para poder falar. Não dá para pregar sem texto e sem tema. Não inventa. Tá? Não tem como ficar inventando a roda. A sua pregação, ela tem que estar baseada nas escrituras, né? O amparo de verdade que você tem é as escrituras. Se as escrituras é a verdade que a gente usa para poder elaborar nossos sermões, tanto o tema quanto o texto tem que sair da Bíblia Sagrada. Então, é necessário que haja fidelidade textual. Se preocupe em ter um texto bem adequado para a sua fala, né? Não adianta você escolher qualquer texto também e pensar que você vai falar qualquer coisa em cima de qualquer texto. Eu leio o Salmo 23 e vou falar sobre Davi matando Golias, né? Não tem como, né? Você está lendo Salmo 23, você está falando sobre Davi, falando do pastor, da ovelha, do cajado, da vara, da águas tranquilas, pastos verdejantes. Então, seja fiel à fala, seja fiel ao texto que você leu. Respeite o texto que você leu e procure interpretá-lo adequadamente, tirar um tema desse texto e pregar às pessoas. Então, seja fiel ao texto que você leu ou seja fiel ao tema que você escolheu. Não engane o povo, tá? Não engane o povo e deixe o povo chupando o dedo, ir embora para casa chupando o dedo sem saber o que de fato foi dado a eles ali ou não. Por favor, respeite as pessoas que estão te ouvindo. Respeite a igreja de Deus, né? Há muitos pregadores que tomam um texto como referência e depois se esquecem dele. É comum ver um pregador ler um texto, sair desse texto e nunca mais voltar ao texto, né? Isso acontece constantemente, né? Aí entra o porquê da organização. A palavra organização vai ser dita por mim aqui dezenas de vezes. Por quê? Porque se tem uma coisa que o pregador tem que ser, é organizado na sua fala. Seja organizado na sua fala. Lê um texto, respeite o texto. Interprete o texto. Elabore o teu sermão de acordo com aquele texto. Né? Se for um sermão textual, o tema vai sair do texto. As divisões vai sair do texto. Se for um sermão expositivo, o tema vai sair do texto. As divisões vai sair do texto. Se for um sermão temático, seja fiel ao tema que você escolheu. Eu quero falar sobre ovelhas. Especifique aí um subtema. Quero falar sobre a fragilidade da ovelha. Então, escolha o tema, fique no tema, escolha textos que possam sustentar o tema que você está falando e pronto. Mas seja fiel. Não diga para o povo que você vai falar sobre tal coisa e não falar. Porque as pessoas vão ter você como mentiroso. Vai ter você como enganador. Como alguém que manipula. Entendeu? Então, respeite a plateia, respeite as pessoas que estão te ouvindo. Se você se propôs a falar sobre tal coisa, fale sobre tal coisa. Quer abrir um parênteses? Pode abrir um parênteses, não tem problema. Pode abrir um parênteses. Mas não abra o parênteses e nunca mais feche. Né? Tem pessoa que quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Né? Aí tal, começa a falar de uma outra coisa nesse parênteses. Daqui a pouco ele vai embora até o final do sermão falando daquele parênteses. E o tema que você escolheu? E aí o texto que você leu? Como é que fica?
Aí as pessoas vão embora para casa com aquela sensação. Sobre o que o pregador pregou mesmo? Né? O que será que o pregador quis dizer nesta noite? Por quê? Porque as pessoas não tiveram um foco, né? Um destino daquilo que estava sendo falado, né? É isso mesmo, Eduardo. O Eduardo disse aí que as pessoas dizem, depois fala que Deus mudou a mensagem. Não, irmão, Deus mudou a mensagem, né? Deus mudou a mensagem de coisa nenhuma. Você está enganando o povo, está usando um Deus para poder justificar a sua falta de responsabilidade e de honestidade. Não tem esse negócio. Isso aí, ó, Eduardo, perdoa, viu? Perdoa. Mas isso é coisa de pentecostal. Isso é coisa de pentecostal. Reformado não faz isso. Né? Reformado não faz isso. Pentecostal tem essa mania. Deus mudou a mensagem, irmão. Eu queria falar sobre a coisa. Deus não mudou nada. Foi você que mudou. Deus deu uma mensagem para você e você fugiu dela. Você se propôs a falar sobre ela e você fugiu. Você errou. Né? Então assuma o seu erro. Não coloque nas costas de Deus o erro que você cometeu. Né? Isso tem demais por aí. Fala, pastor Dilson. Eu estou com o Eduardo nessa aí. É esse erro que tem muitas das vezes as pessoas vêm. Aí eu chegava em festividade, estudava, eu acabava olhando, eu não ia pregar. Eu chegava em festividade, eu olhava as pessoas, passar o primeiro dia da festividade, o segundo, e ninguém pregou dentro do texto. Olha aí, tá vendo? Aí no dia que era para pregar, no último dia pelo menos que alguém ia pregar, o pregador falou, pastor, prega o senhor. Olha aí. Aí eu trazia a mensagem dentro do texto, para ficar maravilhado, só o senhor pregou do texto. Você tá vendo? Então assim, é uma coisa que eu já vi pessoas em uma mensagem maravilhosa, um tema muito bom, a pessoa pregar 5 minutos e depois sair cantando, enchendo a igreja de corinho de fogo, e nada aconteceu. É lamentável, né? É lamentável. E isso, pastor Dilson, você vê, este pregador, ele fica descredibilizado naquela igreja. Ele perde a credibilidade naquela igreja. Ou seja, aquela igreja, quando tiver que convidar uma outra pessoa, ele vai pensar duas vezes, será que a gente convida aquele pregador? Ele veio aqui e nem pregou no texto, nem respeitou o tema, ou seja, isso faz com que o pregador ele perca credibilidade diante da plateia que o ouviu, entendeu? É mais fácil ser honesto e dizer, irmãos, olha, vocês escolheram um tema, mas me desculpe, mas eu vou sair aqui um pouco do tema, porque Deus me deu uma mensagem e tal, Deus me deu uma orientação aqui, para ir para um outro lado. Então seja honesto, né? Você que tomou a decisão de fazer tal coisa, né? Mas não coloca Deus como culpado de tudo. Deus mudou a mensagem agora aqui. Deus mudou a mensagem, ué. O mesmo Deus que deu o tema para a pessoa que escolheu o tema para a festividade, não é o mesmo Deus que deu a inspiração para você preparar a mensagem? Esse Deus é um Deus de confusão? Fala uma coisa para um e depois fala uma coisa para outro? Isso não existe. Isso aí é invenção, tá? Por favor. Então, fique esperto em relação a isso, né? Respeite o texto, pregue o texto, né? E as pessoas vão passar a respeitar mais ainda você. Então, há muitos pregadores que tomam um texto como referência e depois se esquecem dele. É comum ver um pregador ler um texto, sair desse texto e nunca mais voltar para o texto, né? Vale uma observação nesse ponto. Evite citar muitos versículos numa pregação. O ouvinte quer o desdobramento do texto e não ouvir um monte de versículos que não possam acompanhar sem explicações, sabe? Não tem aquele, antigamente, para nós, o pregador bom era aquele pregador que era o pregador metralhadora, né? Que conhecia um monte de versículo. Ele tem 150 versículos na cabeça. Ele sai citando, porque em tal lugar está escrito tal coisa. Não, o pessoal não quer. O pessoal não vai conseguir te acompanhar com tantos versículos que você citou. O pessoal quer ver você trazer a exposição de um texto ou de um versículo, de uma porção bíblica curta. Não um monte de versículos. O bom pregador não é aquele que cita um monte de versículos sem explicar nada. Sem expor nada. Você vê, quando a gente vai lá para o eunuco da rainha de Candás, ele estava lendo qual livro e qual capítulo do livro? Eu sei que é o profeta Isaías. Estava lendo um capítulo, o profeta Isaías, né? E qual era o capítulo do profeta Isaías que ele estava lendo? Alguém lembra? Era o capítulo 53 do profeta Isaías. Capítulo 53, você vê. Ele estava lendo o livro de Isaías e lendo o capítulo 53.
Qual a dúvida dele? Era ali. Era ali. Ele queria entender aquele texto. O Filipe chegou para ele falando um monte de coisa. Não, mas tal lugar está escrito assim. Tal. Não, a Bíblia diz que a partir daquele texto, Filipe lhes pregou a Cristo. A partir daquele texto. Ou seja, o Filipe respeitou a dúvida dele, respeitou o texto que ele tinha na mão e foi lá, foi desdobrando Jesus dentro de Isaías 53, até falando sobre batismo para aquele eunuco. Ou seja, ele não precisou ficar citando um monte de coisa à parte para poder convencer o eunuco de que Jesus era o Cristo. Então, o bom pregador não é o pregador que conhece uma pancada de versículo e saia citando aleatoriamente falando um monte de versículo sem ter a preocupação de explicar o texto que ele leu. Então, o papel do pregador, ele é trazer clareza sobre o texto que foi lido, sobre o tema, sobre o assunto, né? O papel do pregador é trazer clareza. Se preocupe em trazer clareza às pessoas que te ouvem, entendeu? Não adianta. Essa mania que o pessoal tem, não, ali o homem prega muito, ele prega muito, porque ele tem a Bíblia na cabeça, ele cita 150 versículos numa pregação só. O que adianta citar 150 versículos e não explicar nada? Hã? Eu prefiro ler um versículo só, pregar um versículo só, bem pregado, do que citar 150. Não? Salmos, pega um Salmo 23, Salmo 1, bem-aventurado o homem, né? Que não anda segundo o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Nem segue o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela. São três atitudes louváveis ao homem que é bem-aventurado. Pronto, está pronta a mensagem. 3 atitudes louváveis ao homem bem-aventurado. Ele não segue o conselho do ímpio, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Ele não se detém no caminho dos pecadores. Né? Antes ele tem o quê? Prazer na lei do Senhor. A pregação está pronta. São 3 pontos, texto bem fundamentado, tal. Aí a pessoa cita um monte de versículo, não explica nada. Aí as pessoas vão embora para casa com aquela sensação, né? Puxa, o pregador pregou muito hoje, mas você pergunta para ele, cita uma coisa que você entendeu que ele falou, né? Às vezes não lembra de nada, né? Infelizmente, né? Então cuidado com isso aí. Unidade. Qualidade de um sermão. O sermão tem que ter unidade. Todo sermão tem um objetivo a ser alcançado. Um objetivo. Não é 2, não é 3, não é 4, não é 5. É um objetivo a ser alcançado. Porque esse sermão, ele tem uma ideia, ele tem um foco, ele tem um tema, ele tem uma verdade a ser pregada. Ah, pastor, mas eu vou falar sobre 3 coisas, não tem problema. Essas 3 coisas, essas 4 coisas, vai seguir ao ponto central do sermão, que é o tema escolhido, que é a tese que vai ser apresentada. Por exemplo, quantos volantes tem um carro que você dirige? Né? A não ser o volante a não ser o carro de quem é instrutor, né? Aí ele tem 2 volantes, né? Do instrutor, mas o carro da pessoa que vai dirigir, ele tem um volante só, ou seja, o tema da mensagem é um só. O carro só vai para uma direção. Então, o sermão, ele tem que ter unidade no pensamento, na ideia, no foco, né? Todo sermão tem um objetivo a ser alcançado. O seu conteúdo deve convergir para um único alvo. Olha só que bonitinho, né? O que é convergir? Convergir é isso aqui, ó. Você tem lá um funil, né? Você tem um funil. Você tem um funil. Você tem lá o funil, né? Você vai colocar gasolina num carro e você precisa de um funil, né? Você vai usar o funil. Você vê, aqui a parte do funil, aqui em cima, ela é sempre larga, para poder você derramar
derramar a gasolina, ou seja lá o que for o conteúdo aqui em cima, mas você vê, todo o conteúdo que você derrama aqui em cima, ele converge, ele vem convergindo para um ponto só, ó, para um lado só para um lugar só, que é o tanque, que é o local onde vai ser derramado aquilo. Então, aqui você tem a convergência do conteúdo, né? Você pode ter muita coisa que vai ser falada, vai ser derramada, mas o objetivo é a convergência de uma ideia só, né? Um ponto só, um ponto não, uma verdade só. Então você pode ter muitas coisas para falar, né? O conteúdo vai ser diverso aqui, ó. Quantos litros? 5 litros de gasolina, 2 litros, 3 litros, não. Mas ele vai convergir para um lugar só, que é o tanque, entendeu? Então, a pregação, ela tem que convergir para um único alvo, é o objetivo, que é o tema proposto naquele sermão. É o tema que se propõe a pregar naquele momento. É isso que tem que ser feito. Ah, eu quero pregar sobre ovelha. Quero pregar sobre o pai amoroso. Quero pregar sobre o Filho encarnado, sobre o Verbo que se fez carne. Então, é um assunto só, é um tema só. Pode usar muito conteúdo para tentar explicar aquele tema, mas todo aquele conteúdo vai convergir àquele assunto específico que você quer falar. E não a um monte de coisa solta que você queira falar e as pessoas nem sabem. Prega, a pessoa pergunta sobre o que ele está falando mesmo, né? A pessoa fica perdida, né? O ouvinte fica caçando as peças para montar alguma coisa, para ver se sai alguma coisa inteira daquela pregação, né? Há sermões que são uma colcha de retalho, uma verdadeira miscelânea de assuntos, ideias e ensinos. O ouvinte tem que sair recolhendo os pedaços do que foi falado para ver se consegue criar uma peça inteira do que foi falado, né? Então é isso, essa é a realidade, né? Ele tem que sair colhendo ali, ó, né? Vai colhendo um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho, para ver se consegue montar alguma coisa e entender aquilo que foi falado. Irmão, o ouvinte, ele não é obrigado a ficar pegando pedacinho de coisas que você joga, né? Sabe aquele brinquedo chamado Lego, né? Que você vai montando as pecinhas e você tem um carro, você monta, você tem um barco, você monta, você tem um avião. As peças, o papel do pregador não é dar as peças para o ouvinte montar. O papel do pregador é dar a peça pronta, é dar o conteúdo pronto para o ouvinte levar para casa, entender, mastigar, compreender e viver aquilo que está sendo falado. Entendeu? Eu não estou dando uma aula de interpretação, eu estou pregando, eu estou trazendo uma palavra de edificação para as pessoas que me ouvem. Então não dá para ficar jogando um monte de pedacinho de coisa as pessoas a juntar aquilo, né? Quando, na verdade, era o pregador que deveria apresentar a sua fala de forma una, ou seja, com unidade, com uniformidade, né? É importante isso daí, tá? E a última característica do sermão que nós colocamos aí é o final. É o final do sermão. Tudo tem um começo e um fim. Grifa aí. Tudo tem um começo e um fim. Quem começa a pregar, precisa terminar a pregação. O pregador deve ter em mente que o ouvinte está se alimentando espiritualmente. O pregador deve ter em mente que o ouvinte está se alimentando espiritualmente. Um sermão bem terminado será muito produtivo, ao ponto de despertar o desejo de querer ouvir mais. Mas se o pregador não conseguir terminar bem o que começou, despedaçará tudo que construiu durante toda a pregação. Ou seja, um término de um sermão mal feito, mal elaborado, a conclusão mal feita, a conclusão mal elaborada, pode fazer com que tudo que o pregador tenha falado também não tenha tanto peso assim, porque o pregador não consegue terminar. Sabe aquela pessoa que começa bem, mas ele não consegue terminar? Já estou concluindo, não conclui nunca. Ele não termina nunca, né? Ele tem dificuldade de terminar. Então cuidado, o término do sermão não pode ser repentino
Não pode ser repentino, né? Mas também não pode ser muito longo, né? Muito longo. Então, se você tiver dificuldade de terminar um sermão, termine o sermão repetindo aquilo que você falou. Então, irmãos, nesta noite aprendemos 3 lições aqui com Jesus Cristo, né? Com Jesus Cristo. Jesus Cristo, aprendemos que Jesus Cristo era Deus, e depois aprendemos que Jesus Cristo se tornou Deus encarnado. Aprendemos que Jesus Cristo se tornou o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, e aprendemos que Cristo é o leão que voltará, de acordo com o Apocalipse, né? Leão da tribo de Jacó. Então, você citou as verdades. Então você pega e fecha o sermão com as lições que se aprenderam, né? Se você tiver dificuldade de você terminar. Mas não estenda tanto, demasiadamente, a sua conclusão, o final do seu sermão, e também não termine o seu sermão assim muito rápido. Amém, irmão? Deus abençoe. Pronto. As pessoas ficam com aquela sensação, ele terminou? Terminou, né? Então fica faltando alguma coisinha. Então é importante vocês ficarem atentos, tá? O pregador deve ter em mente que o ouvinte está alimentando-se espiritualmente. Um sermão bem terminado será muito produtivo a ponto de despertar o desejo de querer ouvir mais. Mas se o pregador não conseguir terminar bem o que começou, despedaçará tudo que construiu durante toda a pregação. Vamos para a divisão do sermão agora. Aqui nós vamos falar um pouco mais do que foi falado acima, mas agora pensando na divisão do sermão já propriamente dita, né? Vamos lá, capítulo 12 aí, da página 10. O sermão deve possuir divisões que permitem um bom aproveitamento do assunto que vai ser apresentado. Primeiro, introdução. A introdução tem por finalidade chamar a atenção dos ouvintes para o assunto que vai ser apresentado e também para o pregador que apresentará o sermão. Então, a introdução, ela vai, ao mesmo tempo que você dá abertura na pregação, é na introdução que as pessoas vão ter noção de quem você é, né? As pessoas vão conhecer a sua voz, o seu tom de voz, né? As pessoas vão ter uma percepção primária de quem é você, né? Da maneira como você falar. Alguém vai te apresentar, né? Está aqui conosco que nós convidamos para falar nesta noite, né? O pastor Dilson, é amigo nosso, congrega em tal lugar, assim, assado, tal. Ou seja, as pessoas vão falar de você um pouco. Quando você tomar o microfone, as pessoas vão te ouvir falar. Se as pessoas nunca te ouviram ali, né? A voz vai pesar muito na balança, né? Tem pessoas que às vezes pensam, puxa, que voz, né? A pessoa começa a falar, que voz, né? Ou estranha, puxa vida, pensei que essa pessoa tinha uma voz de... Então, as pessoas vão começar a ter a primeira impressão do pregador. Então, a introdução, a primeira fala, a introdução, a leitura, ela vai mostrar um pouco de quem é você e vai mostrar o que você pretende falar a eles, através da introdução. A introdução, ela não é o sermão propriamente dito, mas é aquela abertura da porta daquela sala bonita que você tem para apresentar para as pessoas, né? Às vezes tem casas que tem aquelas portonas bonitas, né? Aquelas portonas grandes, 2,5 metros de altura, né? 1,5 metro de largura, aquelas portonas grandes. Então, às vezes, pela porta da sala, as pessoas imaginam que a sala seja um espetáculo, né? E às vezes se surpreende, né? Às vezes a porta é aquele portão grandão, mas quando chega a sala, aquela salinha pequenininha, xoxa, uma salinha simples, tal. Então cuidado com a porta do teu sermão, né? Porque quando as pessoas entrarem dentro dessa sala, elas querem ser surpreendidas com a apresentação daquilo que você tem para falar, né? Então a introdução, ela vai simplesmente dar uma noção, um gostinho inicial do teu sermão que você vai apresentar no tempo que você terá subsequentemente da sua fala, né? E aí a gente pode começar, né, pastor Dilson? Está aqui no próprio texto que a introdução, ela tem por finalidade chamar a atenção dos ouvintes para o assunto que vai ser apresentado e também para o pregador que apresentará o sermão. Tem que ser apropriado e deve estar relacionado com o tema proposto. Grifa aí. Tem que estar relacionado com o tema proposto. Ou seja, não adianta você escolher um tema
e a sua introdução não diz respeito a nada daquilo que você está introduzindo, né? Não fique enchendo linguiça, não fique muito tempo com rasgação de seda, porque o tempo que você tem é nobre, é necessário. E a introdução representa 5% aproximadamente do seu sermão. Então, quanto mais tempo você ficar gastando na introdução, menos tempo você tem para desenvolver o conteúdo do seu sermão, tá? Mas cuidado para não antecipar o sermão na introdução. Esta parte representa em média 5% do sermão. Então, cuidado com aqueles chavões, né, dos pregadores famosos, né? Estou só na introdução. Estou só na introdução. Passa 10 minutos, estou só na introdução. Passa 15 minutos, estou só na introdução. Passa 20 minutos, estou só na introdução. Aí deu meia hora, termina o sermão. Ué, não estava só na introdução? Cadê o resto do sermão? Enganou, mentiu. Entendeu? Então cuidado. Cuidado com essas táticas, com essas malandragens, com essas manipulações. É para introduzir? Introduza. Seja honesto. Respeite o horário. Respeite o tempo. Respeite o tempo que você tem em mãos para poder fazer aquilo que você tem que fazer, tá bom? Seja ético, né? Por exemplo, você tem um tema que você tem 4 pontos para ministrar. Só que você ministra 3, você fala para o irmão, olha, não vou dar continuidade, porque o tempo não é favorável, porque não deixar o tempo para quem preparou, né? Mas, quem sabe da próxima vez eu trago a outra parte, mas agradeço. Isso não seria errado, no caso. Não seria errado, pastor. Não seria errado. Mas eu aconselho vocês, quando vocês verem que o tempo que vocês têm é um tempo muito limitado ao conteúdo que vocês têm para falar, faça o quê? Não cite a quantidade de pontos que você tem. Cite o tema e não cite a quantidade de pontos que você vai desenvolver. Simplesmente cite o tema e diga, por exemplo, eu quero falar sobre uma fé viva. E você tinha lá quatro características de uma fé viva. Então você fala, irmãos, eu quero falar sobre algumas características de uma fé viva. Não, deixa em aberto, pastor Dilson, deixa em aberto a quantidade. Porque se você falar só 2 ou falar só 3, as pessoas não sabiam quantas razões ou quantas características da fé você diria, no caso, né? Então eu uso muito dessa tática, desta estratégia. Quando eu vejo que o tempo que eu tenho não é cabível para todo aquele conteúdo que eu tenho, eu não cito a quantidade de divisões do meu sermão. Eu deixo em aberto, né? Deixo em aberto. E na hora de aplicar o sermão, eu vejo qual das divisões eu vou matar na apresentação do sermão, né? Porque se eu tenho 4 divisões, pelo menos 2 delas tem que ser 2 divisões muito fortes, né? Que é a primeira e a última. Então, das 2 que sobrarem, escolha aquela que você acha que vale a pena mesmo falar. Você mata aquela que seja mais fraca e você traga as divisões mais fortes que você tiver do teu sermão, terminando com a mais potente possível para concluir o sermão, tá? Então, eu uso essa tática, eu acho que ela tem funcionado até hoje. Agora, se o senhor acha, pastor Dilson, que o senhor tem tempo hábil para poder falar das 4 divisões, não tem problema. Pode citar as 4 divisões, pode citá-las e você desenvolve o sermão de acordo com o tempo que você tiver. Isso é bom para a gente está estudando aqui com o senhor, né? Para pessoas que estão aí também ouvindo, para aprender um pouquinho mais também, né? Justamente. Tem mesmo as pessoas que não pregam, o dia que for pregar, fique atento a isso. O importante é o quê, pastor Dilson? É a organização do sermão. Se eu tenho o sermão em mão, está convicto do que Deus deu, tem o tema, tem o texto, está tudo certinho. A única questão é o quê? É o tempo. Se o tempo não vai dar, não adianta, né? Paciência no caso, né? Paciência. Se as pessoas perceberem que de fato você não conseguiu terminar todo o sermão, pelo menos essas pessoas saberão que o tempo que foi deixado não foi hábil. Aí a próxima vez que a pessoa te convidar, quem sabe eles deixam um tempo mais hábil para que você possa desenvolver o sermão com mais tranquilidade, trazer todo o conteúdo para que a igreja de Deus seja edificada
naquele momento ali, né? Mas eu uso dessa estratégia e ela tem funcionado até hoje, pastor Gilson. Amém. Amém. Neste momento, o pregador vai se familiarizar com o auditório, né? E deve-se haver, né? Deve-se ter cuidado. Vou colocar aqui, deve-se ter cuidado especial, ou cuidado especial deve ser tomado quanto ao entusiasmo, pois o povo pode ainda estar frio diante da fala do pregador. Então, tem pregadores, principalmente os pregadores pentecostais, né, que começam a sua introdução já cuspindo fogo, né? Já 100 graus centígrados ali, já começa a introdução já daquele jeito, tal. É aquela mania, né? Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, tal. E as pessoas, às vezes, o auditório tá frio, tá tentando se acostumar com você, percebendo quem você é. Aí o pessoal fala amém, amém. Aí o pessoal fala baixo e você fala na paz do Senhor Jesus, tal. Ou seja, você obriga o auditório a já subir a temperatura sem que eles estejam prontos. Se eles estão frios ainda, eles não te ouviram nem pregar ainda. Entendeu? Não faça isso, não tem necessidade, sabe? Seja cortês, seja educado. Se as pessoas tiverem que sair de 20 graus para 50 graus, para 60 graus, é você que vai provocar isso. É a sua pregação que vai provocar isso. Entendeu? Se as pessoas vão chorar, levantar as mãos para os céus, adorarem ao Senhor, sorrirem, gesticularem e tal, é você que vai provocar isso. Entendeu? Então não obrigue as pessoas a fazerem o que elas não querem fazer. Porque o pregador que faz isso, ele transparece manipulador. Ele mostra que ele tem a manipulação na mão, ele manipula o auditório, ele consegue fazer com que as pessoas... Cuidado com isso. Em algumas ocasiões, de repente, possa até dar certo. Mas um ego para ele mesmo se sentir bom, mas que na verdade não vai ter efeito para nada. Entendeu? As pessoas vão ter... Se você pegar um auditório que não gosta daquilo, aquilo vai ser usado já como um meio das pessoas ficarem frias para te ouvir. Você perdeu credibilidade. Então, cumprimente educadamente, independentemente se as pessoas responderem alto ou não. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, tal. É uma alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer ao pastor que me convidou. Quero agradecer aos irmãos pela disponibilidade de nos ouvir. Seja cortês, seja educado. Ganhe as pessoas pela elegância na fala, pela educação, pela cortesia, né? E depois você vai pregar, né? Você vai pregar, as pessoas vão responder positivamente a sua introdução, você está introduzindo a mensagem, você está levando as pessoas ali a entrar devagarzinho com você, tal, se interessarem pelo que você tem para falar. E se o seu sermão for bom, quando chegar lá uns 15, 10 minutos da sua mensagem, as pessoas já estão glorificando a Deus, louvando ao nome do Senhor, tal. Isso acontecerá espontaneamente. As pessoas vão responder espontaneamente a sua mensagem, porque o teu sermão tá bom, a tua mensagem ficou boa. Mas se isso não acontecer, paciência, fique em paz. Pode ser que a mensagem não tenha agradado tanto, ou de repente as pessoas estão naquele dia que a igreja fica quietinha, te ouvindo quietinho, né? Tem momentos que a igreja nos ouve quietinho, né? A igreja tá daquele jeito, nos louvores, na oração, a temperatura da igreja tá aquela temperatura amena e tal. Agora, tem dia não, tem dia que a igreja tá aquela explosão, né? Então, respeite o time, né? Respeite a temperatura do ambiente e da igreja. Deus é quem vai te usar, independentemente se vai haver glória a Deus, aleluia ou não, Deus vai usar você a comunicar uma verdade. E o entendimento desta verdade é o que vai pesar. Mudança de vida, mudança de caráter, mudança na família, mudança da vida de maneira geral, a conversão, o arrependimento deste pecador que está presente ali naquela plateia que você está ministrando, tá bom? Então, deve ser breve e é muito importante, pois é a primeira impressão produzida nos ouvintes. Pode conter o anúncio do tema, o texto a ser lido e etc. Né? Na introdução, você lê o texto, normalmente você vai ler um texto se você tiver um texto,
você vai anunciar o tema que você quer falar e automaticamente, depois que anunciar o tema, você vai introduzir, você vai trazer questões relacionadas ao que você quer falar de forma bastante básica e introdutória para que as pessoas saibam o que de fato você vai pregar a eles, né? As fontes para a introdução. Você tem algumas sugestões aí, né? Para uma boa introdução, pode-se encontrar argumentos em fontes como no próprio texto, né? Letra A, no próprio texto. Uma exposição histórica do contexto pode fornecer um bom material para a introdução. Por exemplo, eu vou pregar Salmo 23, né? Vou pregar o Salmo 23 e eu vou acentuar nas características da ovelha. Vou falar sobre a ovelha, né? A ovelha propriamente dita, né? Então, eu vou fazer uma pesquisa histórica sobre este animal, o que ele come, né? Qual é o comportamento dele, o que ele produz, que é a lã, né? Quais as doenças que diz respeito a esse tipo de animal, o que pode ser perigoso para ele, tal. Eu vou introduzir, eu vou pesquisar e vou trazer assim uma visão panorâmica básica sobre a ovelha para poder abrir o que eu quero falar, né? E junto com os irmãos eu quero falar sobre 4 características de uma ovelha, né? Aí você vai desenvolver os pontos, o conteúdo propriamente dito, né? Mas a introdução pode ser usada como o contexto do texto que você está trabalhando, né? Explicar o que é um poema, um salmo, né? O que é uma música, que é Davi que está escrevendo, ele foi rei em Israel, mas também foi pastor de ovelha, tal. Isso pode fazer com que você dê uma abertura inicial diante daquilo que você vai falar posteriormente, né? Letra B. De uma referência bíblica. A sua introdução pode vir de uma referência bíblica, né? Aos modos e costumes da época e coisas do gênero, né? Você vai falar sobre a mulher que estava no jantar de Simão, né? A mulher que levou lá um perfume caríssimo, né? Tal. Você vai pesquisar algumas coisas sobre os costumes, né? As pessoas estavam o quê? Jesus estava o quê? Jantando, almoçando, fazendo uma refeição, tal. De que maneira ele estava sentado, como era a mesa naquela época, como que as pessoas comiam, tal. Para entender como que essa mulher conseguiu alcançar os pés de Jesus. Isso pode ser informações introdutórias para uma mensagem também, né? Costumes da época, o gênero literário do texto que você está lendo, se é um salmo, se é uma biografia, se é um livro doutrinário, se é uma carta, se é um livro apocalíptico e etc. Letra C. De uma inteligente ilustração, você pode usar uma história para poder introduzir também o teu sermão, né? Dependendo daquilo que você quer falar, né? Você vai falar sobre vitória, um texto que está falando sobre vitória, o atleta que corre, ele não será coroado se ele não lutar legitimamente, tal, fazer uma ilustração sobre uma corrida, sobre algum atleta, sobre as Olimpíadas, tal. Isso pode trazer uma abertura para um sermão também, tá? Letra D, da ocasião atual, né? Um fato que poderá ditar a ilustração mais adequada ou a forma mais apropriada para a introdução do sermão. Pois aqui no Brasil, nós estamos chegando no tempo da eleição, né? Passou aí a Copa e agora estamos nos aproximando para a próxima eleição. Eu posso usar o momento político, a situação antropológica do país, a situação econômica, a situação socioeconômica, geopolítica, tal, desse tipo. O que está acontecendo? Eu posso usar um fato, né, para poder introduzir a mensagem que de repente eu queira pregar, né? Isso pode funcionar também, tá? Seja uma ilustração mais adequada ou a forma mais apropriada para a introdução do sermão que você achar que seja cabível. Letra E, de uma história secular. Você pode usar também o momento secular do que está acontecendo para poder trazer também a abertura do teu sermão. Vai depender muito do assunto que você vai pregar, né? Tanto passada como presente, que pode fornecer abundante material. Letra F, pode também ser
de histórias poéticas, né? Sobre personagens e autores de hinos ou missionários, etc. Vai depender muito da mensagem, né? Da mensagem que você vai estar pregando, do texto, do tema e etc. Né? Então, isso daí foram as nossas dicas para a introdução do sermão. Vamos lá, perguntas, colocações que vocês queiram fazer aí. Podemos seguir? Então vamos lá, vamos seguir. Se vocês não querem falar, vamos agora para o texto. Acho que agora a gente conclui aqui falando sobre o texto, né? O texto. O texto, ele é importantíssimo para o sermão. É o trecho lido pelo orador. Então, grifa aí. Texto é o trecho lido pelo orador. Podendo ser um capítulo, um versículo, uma história, uma frase ou até mesmo uma palavra. Então, isso é o texto. Esse é o texto. Jesus chorou. Pronto, esse é o texto. Esse é o texto. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse é o texto. Esse é o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o texto. Ah, pode ser um capítulo, sim. As pessoas chamam de texto, mas tem pessoas que usam isso como fosse um tema. Então às vezes o versículo vai ser dado ao pregador como se fosse o tema. Mas o versículo não é o tema. O versículo é da onde vai sair o tema. É da onde vai sair a pregação. Entendeu? Então pode ser que o texto seja um capítulo, seja um versículo, seja uma história, seja um trecho lido, não importa. Mas você tem que ter um texto básico para poder trabalhar em cima dele. Uma frase, uma palavra, tem que ter. Não dá para pregar sem nada, né? Ninguém constrói casa no ar, né? Quando o texto... Pode falar. Não, é que falando dessa parte aí, no caso, por exemplo, você pega lá o João 3,16 como um texto base e coloca um tema, por exemplo, o grande amor de Deus, né? Sim. É muito bom. Você vê, o grande amor de Deus, né? Você vê, se eu falo sobre o grande amor de Deus, eu posso falar sobre as características desse grande amor. Né? Você vê, quando eu coloco o grande amor, eu já estou dizendo que ele é grande. Ou eu posso usar, Eduardo, quero falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus, né? Você pega o amor de Deus... Eu só coloquei um exemplo, no caso, para diferenciar o que é um tema e o que o texto. Um versículo. Isso, muito bem. A base do versículo para um tema. Ótimo, excelente. Excelente. Mas você pode usar de fato o grande amor de Deus ou o amor de Deus. Você vê, não é um versículo. É o tema tirado do versículo. E aí você vai trabalhar aquilo que possa sustentar a tese, que é o tema. É o tema. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você vai achar, né? Vai achar as características desse grande amor no texto. Aí você sustenta o tema que é escolhido, que o Eduardo sugeriu aí. É isso daí. É isso aí. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Seguindo. Então, quando o texto é bem escolhido, o pregador desperta nos ouvintes o desejo de conhecer mais a palavra de Deus. Ou seja, o texto bem escolhido, ele faz com que as pessoas, poxa vida, eu quero ver o que esse pregador vai pregar nesse texto, né? Às vezes o texto pode ser simples demais ou pode ser difícil demais. As duas características do texto podem chamar a atenção de quem vai te ouvir. Não devemos escolher textos proferidos por homens ímpios ou por Satanás. Cuidado na escolha de textos que foi Satanás que falou ou homem ímpio que falou, tá? Cuidado, cuidado. Lembra aquele versículo lá, irmãos? Uma outra ajudou e ao seu companheiro diz, esforça-te. Lembra? Eu li essa semana. Então, as pessoas citam muito esse versículo, mas quem é que está falando esse versículo? Né? Se é um versículo que pode ser usado para uma pregação, a pergunta é, quem é que está falando esse versículo? É uma pessoa que pode ser usada como referência para transmitir a verdade do que ele está falando? Aí as pessoas citam o versículo e não olham o contexto.
Não sabe o que o contexto está falando. No caso desse versículo que eu estou citando, é um versículo que está dentro do contexto de uma pessoa que está fazendo um ídolo de madeira. E quando o texto diz, ó, um ou outro ajudou. Um ou outro ajudou a fazer o quê? O ídolo. Um ou outro ajudou a fazer o quê? O ídolo. E ao seu companheiro diz, esforça-te. Esforça-te é o quê? Esforça-te para fazer o ídolo, para terminar logo o ídolo, para a gente adorar ele. Ou seja, o versículo, ele é bonito, mas não tem nada a ver com o que a gente quer falar quando a gente cita. É bonito, um ou outro ajudou, e ao seu companheiro diz, esforça-te. Está na Bíblia. Se eu isolar o versículo, beleza, ele pode até servir, mas se você for pregar o texto, o versículo dentro do contexto, ele não é um versículo muito cabível para citar não, porque são dois idólatras falando sobre idolatria, sobre como fazer o ídolo, do que fazer o ídolo, né? Então cuidado, são armadilhas textuais que às vezes pegam a gente aí. Então foi a fala de Satanás, por exemplo, né? Se tu és o filho de Deus, né? Manda essas pedras se transformarem em pães. É Satanás que está falando. Você vai usar a fala de Satanás para poder pregar? Beleza, é um texto bíblico, mas cuidado. Cuidado para falar. Não é tão fácil pregar quando é Satanás que está falando, né? Não é tão fácil. Escolha textos que tragam estímulo, lição de vida, né? E etc. Doutrina, conselho, etc. Evite textos que provoquem repugnância, né? Repugnância, gracejos, ou que descrevam cenas da vida sexual, né? Se tiver que escolher textos que descreva cenas da vida sexual, que a plateia que te ouça ou o evento seja específico para aquilo. Um encontro de casais, um casamento, né? Você vai falar sobre romance, tal, beleza. Mas se não for, num domingo à noite você vai falar sobre um texto que tem cenas sexuais no meio do texto, não é muito cabível para um domingo à noite. Então, tente escolher textos que caibam adequadamente em cada ocasião do lugar onde você está falando, do culto que você está falando. Procure prestar atenção nisto, tá? Procure atenção. Se tiver que fazer uso desses textos, que sejam em ocasiões especiais, né? Onde caiba aquele texto. Uma cerimônia, casamento, um noivado, um conselho que está se dando para pessoas que vão casar, uma terapia de casal, né? Então, se é um culto de ensinamento, automaticamente a palavra será doutrinária, né? Se é um encontro de obreiros, né? Automaticamente a palavra será de orientação, de motivação, falar sobre ministérios, né? Sobre dons ministeriais, etc. Ou seja, eu preciso achar a palavra certa para cada culto, para cada ocasião, para cada momento. Agora, tem situações que às vezes Deus nos inspira a falar determinadas coisas em cultos que aparentemente não vai ser cabível, mas é Deus que quer que a gente fale aquilo ali, né? Então, que haja sabedoria, que haja entendimento, que haja capacidade de se falar de maneira adequada naquela ocasião, sem que a fala possa transparecer desagradável, não cabível, não aceitável para aquele momento, né? Então, acho que o pregador ele tem que ter esta habilidade, né? Esta capacidade de falar adequadamente, no momento certo, com o texto certo, com o assunto certo, a temática certa, num tempo correto, e pode ter certeza de uma coisa, tudo dará certo se de fato for feito assim. Lembrando que você é o orador. Depois que a palavra estiver na sua mão, é você que dará o tom do que acontecerá a partir daquele momento, né? A igreja pode ir aos céus, nas asas do Espírito, pelo poder de Deus, no arrependimento, nas lágrimas, como as pessoas também podem ir a decepção, a frustração, a tristeza se o pregador não conseguir dar à plateia o que de fato a plateia precisa, né? Não é o que a plateia quer,
é o que ela precisa. E o que ela precisa é o que Deus tem para dar. Se é Deus que tem para dar, nós somos apenas um instrumento de Deus para transmitir aquela verdade que Deus soprou sobre a nossa mente, sobre o nosso espírito, para poder falar às pessoas que nos ouvem, tá bom? Vamos lá, perguntas, colocações que vocês queiram fazer. Nós terminamos aqui a nossa aula. Fiquem à vontade aí para poderem falar, perguntar, questionar, para a gente poder terminar. Por favor. Então, pastor, só quero dizer que faz muito sentido o que o senhor veio, né, falando hoje na aula, e que todo mundo, assim, não todo mundo, né, mas que pelo menos a maioria das pessoas pudesse ter esse raciocínio, né, de para quem é pregador e quem gosta de ter um chamado, partir desse princípio, né, dessas orientações aí que o senhor passou, porque é lamentável às vezes a gente vê até em congresso mesmo, né, pessoas renomadas e que a gente chama para pregar e acaba se decepcionando com a postura, com a vestimenta, com até a pregação mesmo, fugindo, né, dos temas. Então acho que isso que o senhor colocou vem ao encontro daquele que deseja atender esse chamado, né, fazer com excelência aquilo que Deus tem colocado nas mãos. E eu acho que a partir do momento que a pessoa começa a pensar dessa forma, as mensagens vai atingindo, né, vai afetando mais, cada dia mais o pecador ou mesmo o crente, né, que está ali precisando da palavra. E eu acho que então isso é muito importante. Parabéns pela aula. Amém, Eduardo. Amém. Eu fico grato que ela tenha sido relevante para você e para os demais aí. Isso é notório, Eduardo. Isso é notório. Eu acho que a igreja ela precisa ser mais seletiva nos oradores que ela convida, né? E a gente precisa parar com essa mania de pensar que só pregador famoso prega. Às vezes nós nos decepcionamos com os pregadores famosos, porque os pregadores famosos, não estou generalizando, mas uma boa parte deles, eles subestimam a plateia, subestimam as pessoas que estão ouvindo eles, entendeu? Aqui em Campolim Paulista, aconteceu recentemente, de um pregador renomado vir em uma igreja nossa aqui em uma campanha na semana, e tinha um tema específico, né, para poder se pregar naquela campanha. E parece que o pregador, quando ele viu que tinham poucas pessoas na plateia, e não tinha vindo muitas pessoas, ele trocou a mensagem. E ele pregou uma mensagem que ele já tinha pregado algumas vezes em alguns lugares por aí. E quem ouve ele, no caso pela internet, sabia que aquele sermão é um sermão já batido, um sermão que as pessoas sabem o conteúdo dele. Ou seja, ele não levou em consideração o convite, a oferta que ele recebeu, e nem respeitou a plateia por dar a elas ou dar a eles aquilo que Deus tinha dado a ele como mensagem. Ou ele subestimou, né, a plateia. E aí a gente tira duas lições, né? Nós aprendemos com o nosso próprio erro de não convidarmos pregadores famosos pensando que só eles são porta-vozes de Deus para poder trazer a palavra de Deus, quando às vezes nós temos muita gente boa, às vezes perto de nós, que tem a palavra. E a segunda lição que a gente aprende é o erro que a igreja comete, né? De se acostumarem a querer só ouvir pessoas famosas, subestimando aqueles que estão dentro da igreja e que às vezes têm uma revelação de Deus para dar a eles, né? Isso é lamentável, mas obrigado por você ter percebido a importância. E você vê, esses assuntos, essas dicas, são dicas e assuntos que cabem em qualquer ocasião para qualquer tipo de obreiro, para qualquer tipo de orador que de fato queira ser ético na sua fala, queira ser equilibrado na sua fala, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Grande abraço a vocês todos. Eduardo, pastor Dilson, Manelci, obrigado pela presença de vocês aí. Vou concluir aqui no